Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Chegamos, enfim, à nossa aula 500. Estamos em clima de comemoração. O nosso canal começou em 2015 com o nome de Aprenda Língua Portuguesa. Nós dissemos na nossa aula mais recente que a nossa aula 500 teria um assunto surpresa. E aqui está. Vamos entender por que devemos estudar gramática. Nossas aulas de sexta-feira são voltadas para gramática, nisso incluindo a linguística textual. Está nos nossos planos também dar aula de literatura, que serão também às sextas-feiras. Mas isso, por enquanto, está nos nossos planos. Nada, por enquanto, está certo. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando assim, por que estudar gramática? Primeiramente, é claro que nas provas de concurso caem questões de gramática. Depois, em diversos concursos, inclusive o vestibular, o candidato tem que fazer uma redação. E os erros de gramática podem levá-lo a perder pontos. E não é só isso não. Se vocês não estudarem gramática, não serão leitores competentes, nem tampouco saberão como expressar as próprias ideias através de palavras. Lembramos que uma das missões do nosso canal é ensinar os recursos da nossa língua para que possam, entre outras coisas, interpretar de forma adequada os textos jornalísticos que ajudam vocês a se manterem atualizados. Verificamos isso em diversas aulas em que nós fizemos leituras críticas de notícias de jornal. Eu já conversei com diversas pessoas que disseram que depois que saíram da classe de alfabetização, juravam que sabiam ler e escrever qualquer palavra. Essas pessoas reconhecem que pensavam assim porque na época eram crianças. Com o tempo começaram a ler mais, inclusive gibis. Com isso descobriram, por exemplo, que palavras como exato se escrevem com X e não com Z. Mas agora eu quero falar sobre um fato que eu fiquei sabendo lendo um artigo da revista Nova Escola. Uma professora de uma escola municipal na periferia da Grande São Paulo fez um trabalho com os seus alunos do 4º ano primário, em que ela propôs que cada um desses alunos escrevesse um conto de fada. E o que chamou a atenção dessa professora foi que muitos desses alunos ainda utilizavam a terminação ão para escrever verbos no passado. Difícil de imaginar isso, né? Então, segue um quadro. Vejam como ficou o texto de um desses alunos. Deem uma pausa para lerem tudo. E aí, já leram? Então vejam a forma verbal que nós estamos colocando em vermelho. Todos concordam que se trata do verbo vir no futuro do presente? Só que se a proposta era escrever um conto de fada, dificilmente um verbo viria no futuro do presente. Um tempo que é usado muito mais na fala dos personagens, mas a intenção do aluno era escrever viram, que é outro verbo, o verbo ver no pretérito perfeito. E os erros de gramática desse texto não param por aí. Quem quiser pode dar uma pausa para conferir. Eu falei que os contos de fada dificilmente usam verbos no futuro do presente no texto de narração, porque é um tempo que é usado muito mais na fala dos personagens. Vejam esse texto. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Uma história que provavelmente muitos de vocês já conhecem. Percebam que o único verbo que está no futuro do presente, mais precisamente no futuro do presente composto, é esse que nós estamos destacando agora em vermelho. Mas reparem que se trata da fala de um personagem. Num texto narrado de um conto de fada, dificilmente apareceria esse tempo verbal. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, numa reportagem. Vejam esse trecho de uma reportagem publicada no jornal O Globo em janeiro desse ano. Podem dar uma pausa. E aí, já leram?
Reparem que numa reportagem é mais comum o uso do futuro do presente, como esse verbo que nós estamos destacando agora, em vermelho. Agora vejam o trecho que nós acabamos de sublinhar. Todos concordam que poderia ser substituído assim como nós estamos mostrando agora? Claro que sim, só que aí precisaríamos mudar a forma verbal que está destacada em vermelho. O trecho ficaria assim. E o que se verificou naquele fato da escola que nós nos referimos agora há pouco é que formas verbais como essa que nós estamos destacando em verde agora foram escritas assim como vocês estão vendo agora. O que, convenhamos, está errado. O correto, é claro, é como já estava escrito. Agora vamos voltar àquela fábula que nós estávamos lendo, O Menino que Mentia. Como nós já vimos, um conto de fada dificilmente usa verbos no futuro do presente. A tendência é muito mais uma predominância do pretérito perfeito. Então, nós identificamos assim algumas formas verbais no passado que têm como sujeito os vizinhos, ou seja, terceira pessoa do plural. Se fôssemos passar para o futuro do presente, ficariam assim como vocês estão vendo na terceira coluna. Experiências como essas, feitas com esses alunos da periferia de São Paulo, fazem os alunos perceberem que quando um verbo está no pretérito perfeito, termina em an. E por outro lado, quando um verbo está no futuro do presente, termina em ão. Pelo menos na terceira pessoa do plural. Então, à medida que nós aprendemos as formas verbais, percebemos que a tendência é mudar a terminação, pelo menos de acordo com o tempo verbal. Agora vamos a um outro aspecto do estudo da gramática. Vejam esse texto. Quem quiser pode dar uma pausa. E aí, já leram? Não é cansativo ficar lendo muitas vezes a mesma palavra? Esse termo que nós estamos destacando em vermelho é sujeito de praticamente todas as orações desse texto. Para que uma leitura não se torne cansativa, é necessário que nós evitemos a repetição de termos. Esse trecho tem um caso típico de uma progressão temática com tema constante, que nós já estudamos em outra videoaula. Vejam o trecho que nós vamos sublinhar agora. Temos duas orações com o mesmo sujeito. Então esse trecho já pode ser simplificado se for escrito assim como está agora. Agora vejam o trecho que está agora sublinhado. Todo mundo concorda que esse trecho fala da causa do que foi escrito anteriormente? Então nós podemos reescrever assim. Agora vamos sublinhar outro trecho. Todo mundo concorda que essa é mais uma frase a ser acrescentada à frase anterior? De certa forma, também existe aí uma explicação para o sofrimento já referido anteriormente. Afinal de contas, podemos supor, pelo menos pela leitura desse texto, que o sofrimento do perfeccionista e de outras pessoas está ligado a dois fatos. Primeiro, não se permitir errar. Segundo, não admitir que outras pessoas errem. Então podemos simplificar mais ainda, assim como vocês estão vendo agora. Agora vejam o trecho não sublinhado. Vejam que, além de ter o mesmo sujeito, esse sujeito ainda realiza a mesma ação verbal, no caso a ação de viver controlando. Então nós podemos simplificar assim como vocês estão vendo agora. E podemos fazer melhor ainda, suprimir o pronome eles, já que a forma verbal já está na terceira pessoa do plural, de modo que nós sabemos que quem pratica a ação são os perfeccionistas. Então podemos ver que nós conseguimos reduzir esse texto a quase metade do que era antes. No caso, esse é apenas um trecho de um artigo do antropólogo Luiz Marins Filho. Um trecho que é também um convite aos vestibulandos para admitirem a própria possibilidade de errar. Se, por exemplo, você já prestou vestibular e não foi aprovado, cabe a você
não se deixar levar pela frustração e admitir o erro. E a partir daí você pode identificar esse erro e não cometê-lo mais. Bem, por aí podemos ver que nós estudamos a gramática para que fiquemos a par de todas as diversas formas de se escrever uma determinada sentença. Só que vamos acrescentar uma coisa: uma boa gramática não é condição nem suficiente nem necessária para que o texto tenha clareza. Uma frase ou um texto pode ter uma gramática 100% correta e mesmo assim não ter clareza. Um exemplo disso é que uma frase do tipo pagar-lhe-ei uma cerveja tem a gramática 100% correta. Só que essa frase não tem clareza e quem ouve essa frase perde até a vontade de tomar a cerveja. Só que estudando a gramática, o estudante fica a par das diversas maneiras de se expressar uma ideia. À medida que fica a par, o bom senso leva esse estudante a avaliar qual delas é a mais adequada. Para entendermos melhor, segue um quadro. Vejam, isso foi um editorial publicado no jornal O Globo em novembro do ano passado, quando um navio antigo que estava ancorado há anos na Baía de Guanabara teve a âncora quebrada e flutuou descontroladamente até bater na ponte Rio-Niterói. Um incidente que, embora não tenha provocado mortes, levou a ponte a ser interditada e o resultado foi um engarrafamento que provocou transtornos em quem estava usando a ponte. Imaginamos que nem todos vocês saibam o que significa urgir. Então eu vou contar uma coisa, que não é para rir. Eu mostrei esse editorial a uma pessoa sem muita instrução e perguntei se ela entendeu essa frase do título. Essa pessoa respondeu que era preciso retirar os navios ancorados e abandonados na Bahia com um aparelho que ela não sabia o nome. Eu não ri e entendi que era um problema da instrução que a pessoa tinha. Então deixa eu dizer, se você não sabe o que é urgir, eu vou dizer o que é. Urgir significa não poder demorar, ou melhor, urgir significa ser urgente. Então, à medida que nós estudamos a gramática, nós ficamos a par das diversas maneiras que nós temos de expressar uma ideia. Então, podemos supor que o jornalista que escreveu esse título escolheu escrever dessa maneira para, de alguma maneira, chamar a atenção do leitor. Mas isso porque a ocasião pedia para ele escrever um artigo, mais precisamente um editorial para o jornal. O nosso bom senso vai nos impedir de utilizarmos recursos semelhantes numa conversa informal. Se um professor disser para os alunos: urge que vocês estudem a matéria, é claro que ninguém vai levar esse professor a sério. Bem, então nós estamos usando a aula 500 para que vocês entendam o porquê de estudar gramática. É importante que vocês avaliem a melhor maneira de se expressar dependendo da ocasião. É importante que vocês façam isso da mesma maneira que vocês escolhem uma roupa mais adequada para a ocasião em que ela vai ser usada. Ninguém vai à praia trajando calça jeans e camisa de malha. Assim como ninguém vai para um casamento usando bermuda. São coisas que as pessoas podem fazer, mas não fazem. Nesse ponto entram os grupos transgressores, que são aqueles que desafiam as normas existentes numa sociedade. Outra coisa que entra nesse ponto é que muitas vezes eu mesmo, quando eu vejo tanta desgraça no jornal, fico desanimado para a vida. Mas o nosso canal ensina os recursos da nossa língua e pretende fazer isso sendo um oásis para toda a onda de violência que nos circula. Vocês estão prestes a entrar numa universidade e nós queremos que vocês entrem pensando na grandeza que ainda existe dentro de cada um, para resgatar todos nós
dessa onda de desgraça que ameaça a condição humana. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.